Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Portanto, a fome se agravava em toda parte. Gênesis capítulo 41, versos 53 a 57. A fome que se alastrou por todos os lados obrigou Jacó a enviar seus filhos ao Egito para comprar grãos. Ironicamente, foi Jacó quem iniciou o projeto de comprar os cereais. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Gênesis capítulo 42, verso 1 e 2. Assim que os irmãos de José chegaram ao Egito, foram eles encaminhados ao agente do rei, e juntamente com outros pretendentes vieram apresentar-se perante o governador da terra. Assim que ouviram, inclinaram-se diante dele com a face na terra. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Quando José viu seus irmãos curvando-se diante dele, seus sonhos vieram à mente, e as cenas do passado surgiram vivamente diante dele. O caráter providencial desse encontro é destacado por meio de 2 circunstâncias fundamentais. Primeiro, ele é visto como uma realização dos sonhos de José. Sonho este registrado no capítulo 37. Ali José relata que havia sonhado que ele e seus irmãos estavam colhendo trigo, e em certo momento seu feixe de trigo se coloca em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvam diante do feixe dele. Quando José viu aquela cena, ficou por alguns segundos extasiado. Sua posição poderosa contrasta com a de seus irmãos necessitados, que se prostraram com o rosto em terra. Notavelmente, percebeu José que eram os mesmos 10 irmãos que zombaram de seus sonhos, que agora estavam ali, ajoelhados e calados perante ele. Em segundo lugar, esse encontro providencial é descrito como uma resposta. As semelhanças linguísticas e temáticas entre os 2 eventos destacam o caráter de justa retribuição. Ao voltar à realidade do momento, José percebeu que o seu irmão Benjamim não estava entre eles. Em sua mente flutuava a seguinte pergunta: que teria acontecido com ele? Teria ele também caído como a vítima da traiçoeira crueldade desses homens ferozes? Decidiu ele saber a verdade. Então perguntou com voz áspera a seus irmãos: são vocês espias? Estão aqui para ver a fraqueza da minha terra? Eles responderam: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos do mesmo varão. Somos homens de retidão. Esses seus servos não são espias. A intenção de José era saber se seus irmãos possuíam o mesmo espírito ativo que tinham quando com ele estava, e bem assim, tirar deles alguma informação com relação à sua casa. Bem sabia, contudo, quão enganadora poderiam ser as suas declarações. Então repetiu José mais uma vez a acusação: vocês são espias?
replicaram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um mesmo varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje. Um já não existe mais. Dizendo-se estar em dúvida quanto à veracidade de sua história, e considerando-os ainda como espias, o governador declarou que os provaria, exigindo deles que ficassem no Egito até que um deles fosse e trouxesse o seu irmão mais moço. Com tal disposição, os filhos de Jacó não poderiam concordar, visto que o tempo exigido para levá-lo a efeito faria com que suas famílias sofressem com a falta de alimento. E quem entre eles empreenderia a viagem sozinho, deixando seus irmãos na prisão? Como poderia esse encontrar com o pai em tais circunstâncias? Parecia provável que seria morto ou escravizado. E se Benjamim fosse trazido, poderia ser apenas para participar da sorte deles. Decidiram-se então ficar e sofrer juntos, em vez de trazer novas tristezas ao pai pela perca do único filho que lhe restava. Em conformidade com isso, foram lançados na prisão, onde ficaram 3 dias. Durante os anos em que José estivera separado de seus irmãos, estes filhos de Jacó haviam mudado em seu caráter. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis, vingativos, tinham eles sido no passado. Mas agora, quando provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai, e sendo eles homens de idade mediana, sujeitos à sua autoridade. A estada dos irmãos na prisão relembra de José. Na verdade, seus irmãos relacionaram o que estava acontecendo com eles e o que haviam feito talvez 20 anos antes. Então disseram entre si: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Gênesis capítulo 42, verso 21. Em seguida disse Rubens: o sangue dele está sendo requerido de nós. Essas palavras relembram sua advertência anterior: não derramem sangue. Com isso, reforçaram a ligação entre o que estavam enfrentando e o que tinham feito com José. Embora a relutância de seus irmãos, Benjamim foi trazido até José. Como isso aconteceu? Veremos isso na próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.